Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Luiz Antônio. Nós estamos resolvendo a prova do processo seletivo do ano de 2020 do Colégio Técnico da Universidade Rural. Então, você que está no nono ano, você que quer fazer prova para o Setur, aqui é o lugar certo para você se preparar. Questão de número 14, vamos lá. Para assar um bolo de 20 centímetros de diâmetro, são necessários 3 minutos para aquecer o forno e mais 5 minutos para assar cada 60 centímetros quadrados desse bolo. Para que o bolo fique pronto às 19 horas, um cozinheiro deverá ligar o forno a que horas? Considere o valor de π igual a 3, esse número irracional aqui que aparece em muitas questões. Bom, como o bolo tem 20 centímetros de diâmetro, o bolo ele é circular e a medida do seu raio, observe, é 10 centímetros. Porque diâmetro, pessoal, é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 20 centímetros, o raio desse bolo é igual a 10 centímetros. Nós precisamos calcular a área desse bolo. A área de um círculo é dado pela fórmula πr ao quadrado. Então, a área desse bolo será π, que é 3, a questão falou para a gente usar 3, vezes o raio elevado ao quadrado. O raio é 10 elevado ao quadrado. Então, pensa comigo. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 3. Então, o nosso bolo tem 300 centímetros quadrados de área, tá bom? Então, nós precisamos assar um bolo que tenha 300 centímetros quadrados de área. Bom, mas o que a questão falou para a gente? O que a questão falou para os candidatos? Falou que são necessários 3 minutos para aquecer o forno e são necessários mais 5 minutos para assar observe, cada 60 centímetros quadrados de bolo. Tá bom? Então, nós vamos utilizar proporcionalidade. Nós vamos utilizar o seguinte raciocínio. Nós precisamos de 5 minutos para assar 60 centímetros quadrados de bolo. Então, quanto tempo são necessários para assar um bolo de 300 centímetros quadrados, que é o caso do nosso bolo aí que nós temos? Nós vamos utilizar regras de 3 aqui, ó, proporcionalidade. Bom, isso aqui vai me dar a seguinte proporção, ó, 5 sobre x de um lado e do outro lado 60 sobre 300. É claro que esse 60 sobre 300 nós podemos simplificar aqui, ó, um zero de cima com um zero de baixo, e ainda podemos simplificar por 6. Então, nós vamos dividir numerador e denominador, ambos pelo número 6. E aí, vamos ficar com a seguinte fração, 1/5. Tá bom? Então, multiplicando cruzado aqui, ó, vamos chegar à conclusão que para assar o nosso bolo são necessários 25 minutos. Tá bom? Então, são necessários 25 minutos para assar o bolo, mas nós precisamos de mais 3 minutos para aquecer o forno. Foi o que a questão falou para a gente. Logo, nós precisamos de um total, olha que interessante, nós precisamos de um total de 28 minutos para assar esse bolo inteiro. Não é verdade? 25 minutos para assar o bolo, mais 3 minutos para aquecer o forno. Então, nós precisamos de um total de 28 minutos. A pergunta do setor foi: para que esse bolo fique pronto às 19 horas, o cozinheiro deverá ligar o forno a que horas? Então, a gente tem que ligar o forno
28 minutos antes das 19 horas. Você concorda comigo? Logo às 19 horas, se retirarmos 28 minutos, olha que interessante, a gente precisa ligar o forno exatamente às 18 horas e 32 minutos. Essa aqui é a resposta. O cozinheiro precisa ligar o forno às 18 horas e 32 minutos e nós encontramos a resposta, letra D.